Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui e agora quero te dizer algo importante. Vou compartilhar com você a 11ª parte da série de mensagens bíblicas nas epístolas do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses. Você vai se sentir confortável. Ouça aqui agora. Uma vida que agrada a Deus. Você não vai escapar do Deus inescapável, nem de sua santa palavra viva. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 4, versículos 1 a 8. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira, porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. 1 Tessalonicenses 4:1. Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. 1 Tessalonicenses 4:2. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. 1 Tessalonicenses 4:3. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. 1 Tessalonicenses 4:4. Não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. 1 Tessalonicenses 4:5. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. 1 Tessalonicenses 4:6. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. 1 Tessalonicenses 4:7. Assim, quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá do seu Espírito Santo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 8. Fique de olho nas epístolas do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses. Você vai ouvir agora. Uma vida que agrada a Deus. No texto em tela, o apóstolo São Paulo vai tanger sobre dois solenes temas: a santidade do sexo e a santidade do amor fraternal. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Para introduzir esse magno assunto, o apóstolo São Paulo faz 3 importantes considerações. Aqui e agora, se sente pronto para ouvir? Em primeiro lugar, um clamor veemente.
o apóstolo São Paulo diz: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo. Eu fico imaginando. A palavra grega loipon, finalmente, traz a ideia de que o apóstolo São Paulo está apresentando seu último assunto. Embora pareça estranho que o apóstolo São Paulo tenha usado esse advérbio quando ainda há uma porção substancial da epístola à frente, na realidade, o apóstolo São Paulo já chegou à sua última sessão principal desta epístola aos Tessalonicenses. O apóstolo São Paulo coloca grande solenidade em sua linguagem. Ele, o apóstolo São Paulo, pede, roga e exorta a igreja de Tessalônica na Macedônia para que busque uma vida que agrade a Deus por meio da santificação. Como se sente quando ouve essa verdade e ainda mais, como se sente quando pensa em sua santificação e em sua vida que agrada a Deus? Quero saber a sua resposta. Em segundo lugar, um progresso evidente. O apóstolo São Paulo acrescenta que como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. A Bíblia diz, eu acredito. Havia progresso na vida espiritual, mental e emocional dos crentes tessalonicenses, mas o apóstolo São Paulo estava certo de que eles deveriam continuar progredindo de forma mais expressiva na busca de agradarem a Deus, viverem de modo digno do Evangelho. Agradar a Deus significa muito mais do que simplesmente fazer a vontade de Deus. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. É possível obedecer a Deus e ainda assim não agradá-lo. Você sabia? Você se lembra de Jonas? Jonas é um exemplo disso. Jonas obedeceu às ordens de Deus, mas não o fez de coração. Deus abençoou sua palavra, mas não pôde abençoar seu servo. Assim, Jonas assentou-se de lado de fora de Nínive, zangado com todos, inclusive com o Senhor. O irmão mais velho do filho pródigo obedecia em tudo a seu pai, mas não se agradava dele, não se deleitava em sua comunhão. Vivia como escravo na própria casa do pai. Fique atento na vida que agrada a Deus. Em terceiro lugar, uma razão eloquente.
Os crentes da igreja de Tessalônica, na Macedônia, deveriam viver de modo agradável a Deus, porque eles já haviam sido instruídos na palavra da verdade, a Bíblia. O apóstolo São Paulo declara: porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz, eu acredito. A palavra grega paragélia, instrução, denota uma palavra de ordem recebida de um superior que deve ser passada a outras pessoas. Somos soldados do exército de Cristo Jesus e devemos obedecer às suas ordens. O pecado de um crente é pior do que o pecado de um incrédulo, pois seu pecado é uma rebelião deliberada contra o mandamento recebido. Como se sente quando pensa em sua obediência ou desobediência? Quero saber a sua resposta. Fique atento. Com respeito à vida que agrada a Deus, 2 pontos fundamentais são retratados pelo apóstolo São Paulo: a santificação do corpo e o amor fraternal. Fique atento. A santificação do corpo, pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Assim, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá do seu Espírito Santo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 1 a 8. Fique de olho na vida que agrada a Deus e ainda mais, fique de olho na sua santificação. Antes de tratar propriamente dito na exposição desse texto, precisamos entender o contexto em que ele foi inserido. A vida sexual no mundo grego-romano, nos tempos do Novo Testamento, era um caos sem lei. Naquele tempo do mundo grego-romano, a vergonha parecia ter sumido da terra. É quase impossível mencionar um grande personagem grego que não tivesse a sua hetaira, ou seja, a sua amante. Alexandre Magno tinha sua Thaís, que depois da morte de Alexandre aos 33 anos, casou-se com Ptolomeu do Egito e tornou-se mãe de reis. Aristóteles tinha sua Herpília, Platão sua Arquenessa, Péricles sua Aspásia, que escrevia seus discursos, Sófocles sua Arquipe. A atitude grega dificilmente pode ser melhor demonstrada do que pelo fato de que
quando Solon foi o primeiro a legalizar a prostituição e a abrir os prostíbulos do Estado, os lucros destes eram usados para erigir templos aos deuses. Quando a frouxidão moral invadiu Roma, tornou-se tristemente grosseira. Você sabia? Os laços matrimoniais foram menosprezados. O divórcio desastradamente fácil. A moral entrou em colapso. A ética era flácida e permissiva. Em Roma, Sêneca escreveu: as mulheres casam para se divorciar e se divorciam para casar. A moralidade estava morta. O mesmo Sêneca ainda escreveu: a inocência não é rara, é inexistente. Você sabia? A chamada classe alta da sociedade romana havia se tornado grandemente promíscua. Juvenal chegou a dizer que até mesmo Messalina, a imperatriz, esposa de Cláudio, saía às escondidas do palácio real à noite, a fim de servir num prostíbulo público. Ela, Messalina, a imperatriz, esposa de Cláudio, era a última a sair de lá e voltava ao travesseiro imperial com todos os odores dos seus próprios pecados. Você sabia? Pior ainda era a imoralidade desnaturada que graçava nas altas cortes. Calígula vivia em incesto habitual com sua irmã Drusila. A concupiscência de Nero não poupou sequer sua própria mãe Agripina, a quem depois assassinou. A homossexualidade em Roma era algo escandaloso. O historiador Gibbon afirma que dos 15 imperadores, Cláudio, o traído pela mulher, foi o único imperador que não foi homossexual. Você sabia? Na Grécia, a imoralidade estava tão acentuada que Demóstenes, o maior orador grego, disse: os gregos têm prostitutas para o prazer, concubinas para as necessidades diárias do corpo e esposas para procriar filhos. O apóstolo São Paulo coloca-se contra essa imoralidade sexual no mundo grego-romano ao escrever esta epístola para a igreja de Tessalônica, uma importante cidade grega. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Fique de olho em uma vida digna que agrada a Deus, ainda mais em sua santificação. Ele, o apóstolo São Paulo, enfrenta, porém, 3 dificuldades nesse seu propósito. Primeira, não havia forte frente de opinião contra a imoralidade. Para o mundo grego-romano, a imoralidade nas questões sexuais era um costume normal da sociedade. A sociedade era permissiva e promíscua. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 1 a 8, o apóstolo São Paulo descreve a imoralidade na sociedade grega, e em Romanos 1, 18 a 28, o apóstolo São Paulo descreve a imoralidade na sociedade romana. Fique de olho na Bíblia. Segunda,
o prevalecimento das ideias gnósticas. Para os gnósticos, os espíritos eram totalmente bons e a matéria essencialmente má. Se o corpo é matéria e, portanto, mal, então não importa o que você faz com ele, diziam os gnósticos. Pode-se então saciar seus desejos e apetites sem qualquer constrangimento. O gnosticismo estava, assim, na defesa da imoralidade, cuidado com o pecado. Terceira, a prostituição era vinculada com a religião. Havia muitos templos com sacerdotisas que eram chamadas de prostitutas sagradas. O templo de Afrodite em Corinto, cidade grega, tinha milhares de prostitutas. Existia na Grécia o deus Eros, o deus do sexo. Em Atenas, até hoje, há estatuetas escandalosas com cenas eróticas sendo vendidas nas lojas, alimentando essa crendice pagã. Tessalônica, na Macedônia, como cidade grega, estava encharcada com toda essa avalanche de imoralidade. A igreja de Tessalônica tinha saído do meio dessa sociedade promíscua e vivia nesse contexto. Por isso, o apóstolo São Paulo escreveu esse capítulo 4 para orientar a igreja de Tessalônica acerca da santidade do sexo. Quero chamar a sua atenção para a sua vida, que agrada a Deus, e sua santificação. Eu continuo pensando, os tempos mudaram e hoje se fala em uma nova moralidade. Ela não é nova, é a velha moralidade de Roma e da Grécia. Vamos ouvir mais uma vez. Os tempos mudaram. Hoje se fala em uma nova imoralidade. Ela não é nova, é a velha imoralidade de Roma e da Grécia. Atualmente escasseiam os absolutos morais. Vivemos numa sociedade que idolatra o corpo, uma cultura sexólatra e pansexual. Este é o século do prazer barato e o reino do hedonismo. O sexo santo, puro, bom e deleitoso criado por Deus estão sendo banalizado, comercializado e vilipendiado. Nesse contexto, é imperativo você ouvir, meditar, entender e estudar este texto do apóstolo São Paulo. 2 pontos são destacados pelo apóstolo São Paulo: a ordenança divina para uma vida de pureza e as razões para vivermos uma vida pura. Fique de olho nas epístolas do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses. A ordenança divina para uma vida de pureza, santificação do corpo. A vontade de Deus para a igreja é a santificação. Essa santidade tem um aspecto negativo, a abstenção da impureza sexual, e um aspecto positivo, a prática do amor fraternal. Pode-se argumentar que são dois lados da mesma moeda, porque o amor não pratica o mal contra o próximo. Fique de olho em sua santificação. Ouça,
como você pode alcançar a pureza moral? Se a santificação é a vontade de Deus, como você pode viver dentro dessa vontade? Quer saber quais são, então, as marcas de um verdadeiro cristão? Se prepare. O cristão é aquele que se abstém da impureza sexual. A palavra grega porneia, traduzida por prostituição, significa pecado sexual, relações sexuais ilícitas, atividade sexual ilícita. O termo porneia refere-se a todas as relações sexuais fora daquelas que ocorrem dentro do relacionamento do casamento. O apóstolo São Paulo tem em vista tanto sexo antes do casamento quanto ao sexo fora do casamento, tanto a fornicação quanto o adultério. A palavra porneia engloba também o homossexualismo, bem como todas as outras formas aviltantes da prática sexual, de modo que porneia inclui a impureza da mente, os desejos ilícitos, a pornografia. As instruções de Deus com referência ao sexo não têm como objetivo privar as pessoas da alegria, mas sim protegê-las de modo a que não percam a alegria. A Bíblia diz: não adulterarás. É um mandamento que levanta um muro ao redor do casamento, não para tornar uma prisão, mas sim um jardim belo e seguro. Fique de olho em sua santificação. Como se sente agora? Gostou do conteúdo? Como está a sua vida de santidade? A santidade é um processo que você precisa fazer todos os dias. Você pode orar e santificar. Você pode tomar um tempo para ler, meditar, estudar e amar a Bíblia. Isso é santificação. Você pode parar um tempo e louvar a Deus, ouvindo músicas. Isso é santificação. E te digo mais, você pode santificar os seus 5 sentidos, o VACOG, visual, auditivo, sinestésico, olfativo e gustativo. E ainda mais, você pode viver uma vida que agrada a Deus em santificação em seus níveis neurológicos, ambiente, comportamento, capacidades, crenças e valores, identidade e espiritual. Você pode consagrar tudo ao Senhor, no altar do Senhor. Se sente pronto para fazer. Sua vida, sua responsabilidade. Sem santificação, nem visão de Deus, nem as maravilhas de Deus na sua vida. Com a santificação, visão de Deus e os milagres em sua vida. Quer experimentar a santificação hoje? Quer viver uma vida que agrada a Deus hoje? Quer entregar sua alma para Cristo hoje? Muitos benefícios advirão a você.
você vai se sentir confortável, cheio de entusiasmo com a sua santificação. Finalizando, para experimentar uma santificação, você precisa deixar de amar o mundo, deixar os prazeres do mundo e viver com os olhos fixos numa vida que agrada a Deus, olhando para Cristo, autor e consumador de sua fé. Você consegue, eu sei. Há uma força enorme em você para fazer o que agrada a Deus. Você sabia? Sua vida, sua responsabilidade. No momento de decisão, em Cristo Jesus, seu destino é selado.